É muito comum a gente começar a querer ter bons hábitos e sentir muita dificuldade de desenvolver esses bons hábitos na nossa rotina. Por outro lado, às vezes a gente sente que é fácil demais adquirir maus hábitos, né? Mas por que é que isso acontece, gente? Por que é tão difícil a gente conseguir fazer aquilo que a gente sabe que é importante fazer e tão fácil a gente passar a fazer coisas que a gente sabe que não nos faz tão bem? Vamos pensar sobre isso a partir das lentes da neurociência, da psicologia e da espiritualidade? Fica aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, é importante entender que o cérebro busca eficiência energética. Ele busca executar as atividades que geram menos esforços no cérebro. É aquilo que a gente popularmente chama de zona de conforto. Essa zona de conforto significa dizer para o cérebro que ele está em equilíbrio, ele está fazendo aquilo que ele está acostumado a fazer. E daí que vem os hábitos, né? Mas para a gente entender um pouquinho melhor essa zona de conforto, vamos entender o seguinte: há partes do nosso cérebro, ou do nosso sistema nervoso, melhor dizendo, sistema nervoso autônomo, que fazem as coisas de forma automática, até por isso que é chamado autônomo, né? São as partes do nosso sistema nervoso que fazem funcionar a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, o nosso sistema digestivo, por exemplo. Ninguém pensa para isso, né? Isso está dentro do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, além de regular essas coisas que a gente nem pensa sobre elas, né, como respiração, batimentos cardíacos, sistema digestivo, ele dispara certas emoções básicas na gente, não só na gente, até nos animais. Tem o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de luta ou fuga, e o parasimpático, que é o sistema de descanso e relaxamento. Eu vou te dar uma ilustração para você entender como funciona isso. Imagina aqui no Pantanal do Mato Grosso, que é a minha imagem de fundo aqui, que tem uma garça à beira do rio pescando. E perto dessa garça tem um jacaré que não conseguiu fazer a sua refeição no fundo do rio porque não encontrou um cardume de peixe. E esse jacaré decide armar o ataque e atacar essa garça. Essa garça instintivamente já passa a ter medo e foge, voa e foge e deixa o jacaré ali. Próximo daquele jacaré tem uma onça que também quer se alimentar. Essa onça, vendo o jacaré, resolve atacá-lo. Mas o jacaré sente que ele pode enfrentar, lutar com a onça, porque ela é um animal de porte, né, semelhante ao dele, ele ainda está no hábitat natural dele, que é a água, a onça está fora da água, e ali se dá uma briga feroz entre os dois, e o jacaré, por estar no hábitat natural dele, consegue fazer com que a onça se canse e vá embora. E aí o jacaré vai nadar e vai sair daquele local onde houve o perigo, houve a ameaça. A onça, voltando para o seu local, ela se depara com um bando de urubus em torno de uma carcaça. E aí ela percebe que aquilo ali pode ser um alimento fácil para ela, espanta os urubus, mas quando ela vai na carcaça, ela vê que está muito putrefato, o cheiro está muito ruim, vê vermes ali e ela tem repulsa e decide não comer aquela carcaça porque ela sabe que ela pode ficar doente, instintivamente. E aí a onça chega lá e tem uma ninhada, a sua ninhada está lá brincando alegremente entre eles, né? E quando vê a mãe, chegam na mãe para amamentar, mas aí a onça ainda está muito agitada, com seus batimentos cardíacos agitados, depois da luta com o jacaré, e ainda incomodada com aquele odor, e se zanga com os filhotes ficam tristes, porque não puderam se alimentar e ficam quietinhos ali no canto dele. Aí, na medida em que os batimentos cardíacos da onça vão desacelerando, ela vai se acalmando, ela se deita de lado, deixa os filhotes amamentarem, os filhotes, de novo, ficam mais calmos, né? Longe dali, aquela garça que fugiu do jacaré, pousa em outro canto, tem um outro jacaré por ali, que já se alimentou no fundo do rio, num cardume de peixes, e a garça fica tranquilamente ao lado daquele outro jacaré, sem se preocupar, e aquele jacaré só está tomando sol e não a ataca, e assim a natureza se resolve. Vejam só, a garça foi
ativada com seu sistema nervoso simpático de luta ou fuga, e quando ela percebeu o perigo, ela fugiu com medo, mas assim que ela fugiu com medo, ela pousou logo ao lado de outro jacaré e já não estava com medo do outro jacaré. O jacaré, quando foi atacado pela onça, ele ficou furioso, com raiva. Ele enfrentou a onça, lutou contra a onça, mas assim que a onça foi embora, ele foi nadar e foi caçar sua comida novamente. A onça sentiu repulsa, nojo daquela carcaça, mas logo aquilo passou e quando ela se acalmou, os batimentos dela desaceleraram, ela alimentou seus filhotes que ficaram felizes. Então vejam as emoções básicas funcionando na natureza. Medo, raiva, nojo, felicidade e tristeza quando os filhotes não foram alimentados pela mãe. Essas emoções básicas, elas funcionam em qualquer ser vertebrado, qualquer animal vertebrado. E funcionam na gente também. Mas a gente tem uma diferença em relação aos animais não racionais como nós. A gente, com os nossos pensamentos, nós processamos cognitivamente as emoções. E quando a gente processa cognitivamente as emoções, a gente desenvolve sentimentos. E às vezes, diferente daqueles animais, o medo fica na gente, a tristeza fica na gente, ela não simplesmente acaba quando o evento passa. E tudo isso faz o nosso cérebro ir se comportando conforme aquilo. Há um autor chamado Charles Duhigg que escreveu o livro O Poder do Hábito, que ele explica que o hábito se forma por um looping que começa por um gatilho, algo que te dispara, por exemplo, uma determinada emoção, e a partir desse gatilho você faz uma ação e dessa ação vem um resultado que é a recompensa pela sua ação. Por exemplo, é normal que as pessoas acordem sonolentas pela manhã. E aí, por mais que você pense, seria muito bom se eu tivesse o hábito de acordar muito cedo e logo de manhã começasse a praticar esportes. Mas o que acontece é que o seu organismo, por estar sonolento, ele te pede mais momentos de sono. E aí, se você decide reagir àquela sensação de sono dormindo um pouco mais, logo vem a recompensa de você poder repousar um pouco mais. O que seu cérebro entende? Se eu dormir um pouco mais é melhor. E aí você entra neste hábito de adiar o momento de se levantar, porque veio aquele looping de gatilho, sono, ação, dormir mais, recompensa, poder repousar e se sentir mais aliviado, se sentir descansado, feliz, porque você dormiu mais. Mas veja, você só respondeu ao seu sistema nervoso autônomo. Você não fez passar a funcionar aquilo que nos diferencia fundamentalmente dos animais ditos irracionais, que é a nossa capacidade de quebrar um hábito. Mas quando você se rende a esse looping do hábito mais confortável, que te economiza energia cerebral, você não está usando a capacidade do cérebro de construir novas conexões sinápticas e a partir do aprendizado de algo novo e assim começar a desenvolver novos hábitos, né? Isso, no começo, exige um esforço, exige que você mude a ação em relação àquele gatilho. O gatilho sono acontece e se você não muda a ação, você não muda o hábito. E é só quando você muda a ação é que o hábito começa a se transformar. O problema é que o hábito de, estando com sono, levantar logo da cama, ele não te traz aquela recompensa imediata de continuar descansando. A recompensa vai vir no longo prazo. Só depois de algum tempo é que você vai começar a se sentir mais saudável, mais bem disposto. É só depois que você muda a ação e aquela ação perdura por mais tempo, é que você começa a perceber a recompensa, e essa recompensa, às vezes o cérebro nem entende a associação direta entre acordar cedo e ter a recompensa de começar a ter um estilo de vida mais saudável. É por isso que entra necessariamente a sua capacidade de pensar e agir
em conformidade com seus interesses de mais longo prazo. Há um outro autor, Joe Dispenza, que que traz um livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E Joe Dispenza vai até além. Aqui a gente está falando de hábitos mais simples, como, por exemplo, acordar mais cedo para fazer esportes. Mas Joe Dispenza fala de hábitos, né, aquilo que você se habituou a ser, da sua personalidade. Como você desenvolveu um sistema de crenças que te faz pensar que agindo de determinada forma é a única forma que você aprendeu a agir. Supondo que você acredite que você, por exemplo, é incapaz de aprender a tocar piano, porque durante a sua vida você nunca praticou música, nunca estudou música, sempre teve uma certa dificuldade de coordenação motora, você não consegue controlar os seus dedos ao mesmo tempo. Se você acredita fortemente nisso, dificilmente o seu cérebro vai começar a desenvolver esse novo hábito de tocar piano. Mas o Dr. Joe Dispenza, ele ensina que na medida em que você vai ensinando o seu cérebro que você é capaz de tocar piano, seu cérebro pode passar a acreditar nisso e você pode começar a desenvolver essa habilidade. O Dr. Joe Dispenza fala que a gente pode construir uma nova realidade a partir de uma nova personalidade. Isso até conversa muito com uma frase que é atribuída ao cientista Albert Einstein, que diz que loucura é pensar em novos resultados agindo da mesma forma, né? Então, a proposta do Dr. Joe Dispenza com esse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é você começar a não só pensar de um jeito novo, mas até acreditar num jeito novo de agir. E como que ele faz isso? Ele nos ensina a fazer isso a partir de práticas de meditação. Joe Dispenza propõe uma técnica de meditação para entrar em contato com o subconsciente. E quando você está nesse nível do subconsciente, você passa a passar informações para o seu subconsciente de uma nova forma de pensar, e a partir dessa nova forma de pensar, você vai criando na sua mente a crença em novas capacidades, em novas formas de agir, e com o tempo você vai contando para o cérebro um jeito novo de agir, de pensar, que aquilo vai se tornando natural e deixa de ser um grande esforço para o cérebro. Por que isso acontece? Porque o cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade são duas coisas. Uma é a formação de novas conexões neurais, novas sinapses que vão acontecendo quando você vai pensando de uma nova forma. E, além disso, novos neurônios vão se desenvolvendo em outras áreas do cérebro que você vai ativando, que é o que é chamado de neurogênese. E isso vai fazendo com que o seu cérebro passe a funcionar naturalmente de uma nova forma. Então, aquela lei do menor esforço do cérebro, da zona de conforto, ela continua acontecendo, só que agora ele entra na zona de conforto num outro jeito de funcionar, num jeito de funcionar diferente daquele de antes. Então vejam só, quando você faz esse esforço cerebral de começar a pensar de um jeito novo, você começa a agir de um jeito novo, porque isso passa a ser o novo natural do seu cérebro. E vejam que essas descobertas da neurociência, elas conversam com coisas que antigos filósofos já pensavam. Num livro que o filósofo Aristóteles escreveu para o seu filho Nicômano, Ética Nicômano, ele falava da virtude, de como desenvolver a virtude. Basicamente, o que o Aristóteles dizia na sua Ética Nicômano é que a virtude, que é a nobreza da personalidade, a parte mais nobre do ser, ela é desenvolvida a partir das forças de caráter. E as forças de caráter, o que são as forças de caráter? São bons hábitos.
Então, o que Aristóteles dizia na sua Ética a Nicômaco era isso, que para você ser uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa que tem que ter bons hábitos. E para ter bons hábitos, é preciso a eterna vigilância, né? Tá sempre atento aos seus pensamentos, às suas atitudes. E de onde vem isso? Isso vem da força da mente, né? Eu vejo que isso conversa muito com a espiritualidade também, porque o que a espiritualidade nos traz, né? Para nós sermos merecedores de uma vida eterna, virtuosa, o paraíso para os cristãos, ou fugir do ciclo, ou deixar, melhor dizendo, o ciclo de encarnações, né, para algumas religiosidades ou espiritualidades orientais, nós devemos, né, estar sempre vigilantes às nossas ações, às nossas atitudes, né, para aquelas religiões da lei kármica, né, cada ação que temos nos gera um determinado karma, né, e enquanto nós vamos gerando karma, nós ficamos num eterno ciclo de novas encarnações para irmos evoluindo, né. E em qualquer espiritualidade há aquilo que são chamadas as tentações, né? E o que são as tentações? As tentações são os maus hábitos, né? Os maus hábitos, e por alguma razão, esses maus hábitos, como a gente falou no início, eles são mais fáceis, eles acabam acontecendo de uma maneira mais natural. E por que eles acontecem de uma forma mais natural? Porque eles estão mais próximos do instinto, daquela coisa que os animais têm, né? E o que é que nos diferencia, o que nos faz evoluir? A nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de estarmos sempre vigilantes, né? Jesus até, numa das suas passagens lá no Jardim de Getsemane, né, pouco antes do início da sua paixão, ele passou para os discípulos: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas o corpo, a carne é fraca. O que eu entendo que ele quis dizer com isso, né? Quando nós nos comportamos de acordo com aquilo que o corpo nos comanda, aquilo que é mais fácil, né? Nós estamos muito próximo do que da forma como os animais agem na natureza. Mas quando a gente se aproxima mais daquilo que nos diferencia dos animais, não só a nossa racionalidade mais desenvolvida, mas principalmente a nossa conexão com o divino, nós estamos agindo muito mais em sintonia com aquilo que é o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa evolução espiritual. Então, quando nós estamos atentos aos bons hábitos, é como se nós estivéssemos sob o comando do Espírito. É o Espírito que está comandando a nossa mente e a nossa mente comandando o nosso corpo. Mas quando nós nos entregamos aos maus hábitos, é como se a gente estivesse agindo sob o comando do corpo. Nós estamos deixando com que o corpo nos comande a fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que traz a recompensa mais imediata, e isso vai dominando a nossa mente e às vezes a gente até esquece do lado espiritual. Por isso que você percebe que as pessoas que têm hábitos muito ruins, como vícios, crimes, muita luxúria, são pessoas que parecem estar muito mais distantes do espírito porque elas estão agindo muito conforme o seu instinto primitivo, animal, enquanto as pessoas que têm uma espiritualidade melhor, muitas vezes elas também têm bons hábitos porque elas estão agindo com uma sintonia maior com o espírito, elas estão mais próximas da sua evolução. Então eu vejo dessa forma, né? Os bons hábitos são o comando do espírito para a gente. Se a gente se entrega a esse comando, a gente começa a ter as recompensas de longo prazo, que não necessariamente tem que esperar a vida eterna, a vida que vem depois da passagem para outro plano. Essas recompensas já começam a acontecer já nessa vida, porque os bons hábitos nos trazem mais satisfação, nos trazem mais saúde, nos trazem mais qualidade de vida. Então, pode estar aí a razão de que os bons hábitos parecem ser muito mais difíceis de serem introduzidos na nossa vida, mas
nos trazem uma recompensa muito mais permanente, embora ela pareça ser muito mais demorada, enquanto que os maus hábitos, eles são mais fáceis de ser adquiridos, porque eles trazem uma aparente recompensa de curto prazo, mas essa recompensa não dura, ela acaba sendo muito efêmera. Então, o segredo é nos entregarmos ao que o Espírito nos pede. O Espírito nos pede para termos bons hábitos. E assim, ao nos entregarmos ao que o Espírito nos pede, a nossa mente passa a controlar melhor o nosso corpo. E assim, nós podemos adquirir os bons hábitos e não ficarmos tão próximos àquilo que o instinto animal nos diz. Espero que essa reflexão, esses pensamentos te ajudem a introduzir bons hábitos na sua rotina e assim você terá muito mais satisfação, ainda que não imediata, mas uma satisfação muito mais duradoura, que pode realmente ter muito mais significado e realmente mudar a sua vida. De novo, resgatando a frase atribuída a Einstein, né, loucura é imaginar que você pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se essa reflexão te trouxe algo de bom e potencialmente pode te ajudar a transformar os seus hábitos, comenta com a gente, nos diga, né, que dificuldades você pode estar tendo para mudar os seus hábitos e o que você se propõe a fazer a partir de uma reflexão como essa. E se você entende que essa reflexão também pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa, peça para essa pessoa também dizer para nós o que ela pensa a respeito. Quanto mais a gente trocar ideias, mais a gente aprende um com o outro e isso nos ajuda no nosso crescimento conjunto. O seu feedback também é muito importante para mim, para que eu continue percebendo se essas reflexões têm feito sentido para as pessoas que estão assistindo. Assim, por favor, passe a acompanhar o canal, inscreva-se, passe a seguir o perfil, que isso é muito importante para firmar o hábito de compartilhar esses pensamentos com vocês. No selfie, a revelação. No supra-selfie, a transformação.